E você, contador, se você está precisando colocar dinheiro novo no seu escritório de contabilidade, esquece, cara, não vai ser o time operacional que vai fazer esse processo para você. Existem 3 alavancas que são fundamentais para esse processo. O Robson falou aqui que hoje ele consegue sentar com o cliente dele e saber o quanto que ele tem que ter de lucratividade, o quanto que ele gasta com pessoas da forma correta, qual o sistema correto utilizar, mas porque ele foi lá, segmentou, começou a entender esse público e a partir daí ele começou a entregar esse valor para o cliente. Se ele está com um monte de gente na carteira dele, ele não vai conseguir fazer esse trabalho, porque você não tem como olhar tudo. E é isso que a gente vê aí na maioria das vezes. Eu sempre faço a alusão dos povos ancestrais, né? Que você tem o rio é cheio de oportunidades, só que ao mesmo tempo que o rio te dá alimento, te dá a oportunidade de cultivar a terra, ele é cheio de perigos também. Se você entrar distraído, você pode ser levado pela correnteza, pode ter animais ali que podem até te levar à morte. E aí, pessoal, mais um Marta Sincera Cast. E hoje, gente, tô com um convidado super mega especial. Já conheço ele há alguns anos. O sócio dele esteve aqui no nosso podcast também. E melhor do que, eu sempre falo, né? Eu trago meus convidados aqui, melhor do que falar dos meus convidados, eu gosto que eles falem sobre eles. Eu sempre falo assim, pessoal, eu trago aqui gente de chão de fábrica, o pessoal que tá no dia a dia, o pessoal que conhece a luta do contador, da contadora, sabe o que é esse processo de crescimento, de estagnação, que fez a virada de chave. E ele, gente, fez uma baita virada de chave. Eu tô aqui com o Robson da Smart Solve Contabilidade. Hoje fazendo um trabalho incrível para contadores. E ele veio bater um papo comigo aqui, gente, sobre como ele cresceu na contabilidade, como ele conseguiu organizar os processos, como ele conseguiu fazer o sucesso do cliente, transformar a Smart Solve numa empresa nichada, bem organizada e cada vez crescendo mais. Então, Robson, melhor do que eu falar de você, né? Me conta um pouquinho quem é o Robson, por que o Robson resolveu empreender na contabilidade, ser contador. Me conta um pouquinho da tua história. Marta, primeiro agradecer aqui o convite de participar. Confesso que quando eu vejo grandes nomes da contabilidade passarem aqui no Marta Sincera, era um grande desejo meu e hoje estou aqui realizando. O Fernando já esteve aqui também. Obrigada, Robson. E hoje eu vou entregar tudo, tá? Tá bom, bora lá. Sobre como foi a nossa virada de jogo dentro da Smart Solve. Uhum. Mas para quem não me conhece ainda, eu comecei muito cedo na contabilidade, Marta. Com 15 anos, eu tinha acabado de ser demitido de office boy. Cheguei em casa completamente arrasado porque tinha perdido o trabalho. Meu irmão mais velho estava em casa e falou assim, pô, por que você está tão triste, né? É porque você perdeu o emprego, então vai lá no meu escritório de contabilidade e trabalha. Só não vou te pagar salário, tá bom? Seu irmão era contador, então? Meu irmão era contador, tinha um escritório de contabilidade. E aí eu comecei, né? Mudei o horário do colégio, ia depois do colégio ali para aprender contabilidade, parte societária, fiscal, departamento pessoal. E fiquei lá por 3 anos. Saí de lá aos 18 anos para ir para um outro escritório de contabilidade para ser digitador. E porque eu ia ter salário. Porque no seu irmão não quis pagar, então isso aí vai me pagar, eu vou também. Exato. E aí eu descobri que esses 3 anos lá, focado em aprender um pouco de todas as áreas, me fez crescer muito. Tanto é que eu entrei como digitador, 4 meses depois eu era coordenador desse escritório de contabilidade com 18 anos. Olha só. Coordenando um time de mais de 20 pessoas. Com 18 anos, hein, gente? Olha só, já vê a garra no olhar, né? Pois é, fiquei ali por 3 anos, vi que o escritório de contabilidade não me proporcionaria um crescimento que eu almejava para a minha carreira, fiz alguns processos seletivos para o mercado de auditoria. Uhum. Entrei na BDO e me consolidei a minha carreira ali dentro da auditoria. Nesse tempo, meu pai ficou doente, com câncer, e eu só estava viajando. A gente sabe que quem trabalha com auditoria, o processo é muito terrível, né, de você ficar muito tempo fora de casa. Quem estuda não consegue ir para a faculdade. Isso mesmo. E aí eu resolvi visualizar uma oportunidade de trabalho para ficar um pouco mais tempo com ele, ter essa qualidade de tempo do lado do meu pai. E foi super importante para mim, porque foram os últimos anos dele ali, e estar do lado dele foi fundamental. Uhum. E para o meu network que eu trago hoje,
também foi especial essa mudança, porque eu entrei numa das maiores agências de publicidade do Brasil e do mundo, a UMAP BBDO, onde eu conheci vários publicitários que são meus amigos hoje, são meus clientes, e a gente começou a construir uma história. De forma zero intencional, né? Porque, na verdade, naquele momento, o que importava era o relacionamento e fazer um bom trabalho para a agência. Vivi ali, depois da agência, um momento de ser CFO e virei sócio da Leia de Game of Thrones, aqui no Brasil. O mercado editorial estava ruim, e aí eu resolvi tirar um projetinho de gaveta. Eu e o Fernando, meu sócio, a gente se conhece desde os 14 anos, desde do colégio. E o meu primeiro dia da escola, eu chutei o Fernando e falei assim, cara, sou novo na escola, você quer ser meu amigo? Ele falou, quero. E desde então a gente está junto, né? Então, pensando nisso, a gente passou por todos os trabalhos, todos os lugares que eu entrava, em seguida eu puxava ele. E quando eu tive essa ideia de fundar um escritório de contabilidade completamente disruptivo, sendo mais consultivo e trazendo toda a metodologia do que eu vivi dentro da auditoria, a primeira pessoa que eu pensei foi ele, para que a gente pudesse fazer isso juntos. Porque também ele era contador, né? Ele estava ali na contabilidade junto contigo, tal, e falou assim... Mas nem sempre foi assim, tá? O Fernando, ele foi fazer educação física. Ele comentou comigo aqui. E aí eu fui até a faculdade dele nesse dia e falei assim, você precisa confiar em mim. Você vai hoje cancelar o seu curso de educação física, se inscreve no curso de contabilidade e amanhã você vai fazer uma prova lá no escritório que eu tô. Você vai começar a trabalhar comigo como contabilidade. Ele falou, não vou. Eu falei, vai. E aí começou a nossa história. E aí foi indo. Que bacana. E você falou uma coisa importante aí. Quanto tempo tem isso, Robson? Da abertura da Smart Soul foi 2018. 2018, tá. Em 2017, estava começando esse movimento de contabilidade consultiva e tal, mas você já foi com um ponto que você falou assim, olha, vou montar um escritório diferente, já focado aqui, eu tenho um público aqui, e sendo consultivo para esse público. Sendo que você já tinha passado por escritório de contabilidade, a auditoria e tal, e provavelmente não tinha essa pegada que com 15 anos lá, não tinha essa mesma pegada que você já queria. Qual que foi essa virada de chave? Por que você pensou em fazer isso? Na verdade, Marta, eu desconhecia completamente o mercado contábil, apesar de ter vivido a minha vida inteira nele. Né? Eu vivia muito mais a vida do mercado privado, das empresas, e também no mercado de auditoria, que foi onde eu consolidei a minha carreira. Tá. Quando a contabilidade surgiu, a primeira coisa que eu pensei foi, eu não quero ser um escritório de contabilidade, por conta do nome e dono de escritório de contabilidade, contador, ser muito marginalizado. Então eu queria ter uma empresa de consultoria e auditoria, por conta do status ser melhor, de você conseguir vender o trabalho de uma forma mais positiva e levando sempre a metodologia de trabalho do que eu vivenciei dentro da auditoria. Então esse foi o meu pensamento. Não conhecia nenhum influenciador de contabilidade. E assim foi de 2018 até 2022. Sem nenhum conhecimento. A gente teve, sim, um crescimento pequeno, onde os nossos principais produtos na fase inicial era a consultoria tributária e era a auditoria. No final das contas, não deu muito certo e a gente começou a vender mais contabilidade. Chegou a pandemia e a gente veio à falência. É isso que eu ia perguntar, como que foi essa, porque você começou em 2018, 2 anos depois veio a pandemia, e aí como que foi isso? A gente teve que ter um rompimento na sociedade, porque não tinha o que dividir. A gente sobraram pouquíssimos clientes, a gente dividiu a carteira, a gente já não tinha mais funcionários. Falou assim, cara, acho que agora a gente não está podendo sair de casa. Não tá podendo, os poucos clientes que sobraram, a gente consegue dar conta ali dividindo, vamos seguir nossa vida assim. E a gente voltou a se reencontrar mais tarde. Sempre um ajudando o outro, porque a gente não deixou de ser amigos, né? Sim. A gente só não continuou a sociedade naquele momento. 2022, o Fernando entra em um programa de mentoria da ABS do Rogério Famelli. Sim. E aí ele me fala assim, cara, você entra nesse programa que é bem legal, vai ajudar também a Smart Solve. Ele tinha entrado no programa como Flirk na época. Falei, cara, não vou entrar não, nem sei o que é isso, não rola pra mim. Aí eu estava continuando buscando os clientes. A gente não começa de nichados, a gente começa de uma forma bem generalista. Tudo que entrava tava Vem para dentro. E aí ele falou assim, entra porque é a última oportunidade de ter cashback. Você não vai gastar dinheiro do seu bolso, você vai pagar e você vai recuperar. Eu falei, o que é o cashback? Certificado digital. Eu falei, cara, certificado digital eu vendo fácil.
então vou entrar. Fiz uma reunião lá com o time comercial do Fameli. Aí, do nada, a Ana fala assim, inclusive o Fameli tá aqui, vai falar com você, dá um oi. Eu olhei e falei assim, cara, quem é o Fameli? Nem sei quem é. Nem sei, eu só tô fechando por conta do valor aí que eu vou do ganhar. Cashback que eu vou ganhar, senão eu nem entrava. Sim. Primeira imersão que teve na BS, nem tive vontade de ir também, né? Fiquei lá cuidando dos processos no escritório e pedi para 2 pessoas do time ir. Eles voltaram de lá e falaram assim, cara, você precisa conhecer o Fameli, você precisa conhecer um pouco do processo, porque é muito diferente do que a gente está acostumado da auditoria. E eu trouxe pessoas para trabalhar comigo, ou que já tinham trabalhado comigo na auditoria, ou que já tinham trabalhado em auditoria para poder ter o que eu entendia como qualidade na prestação de serviço, né? Sendo bem mais consultivo. Entendi. E aí conheci o Fameli, e quando eu conheci, me veio uma coisa na cabeça. Cara, eu quero estar do lado desse cara, eu quero crescer e eu quero montar um produto único. Todos os produtos daí em diante que o Fameli criou, eu estive junto com ele. E aprendi um pouco sobre sucesso do cliente. E a importância de você ter uma comunicação mais assertiva. A gente pode até estar falando um pouco sobre o óbvio aqui, né, Marta? Que você precisa ter atração, conversão, retenção dos clientes, precisa ter um marketing bem feito, um marketing estratégico, você precisa ter ali um time comercial para poder gerar mais oportunidades para você no seu escritório de contabilidade. Só que quando a gente está falando disso, a gente está falando que é menos de 5% de todos os escritórios de contabilidade do Brasil que tem esse nível de consciência. Então é bom a gente repetir sobre essa importância. E eu era um caso real. Eu não fazia nada sobre isso. E a gente começou a fazer um trabalho e eu montei um processo de sucesso do cliente completamente disruptivo no mercado. Show. E nós vamos falar disso, que é bem importante, mas assim, antes até a gente entrar nisso, Robson, então você está dizendo o seguinte, que a sua virada de chave foi estar ao lado de uma pessoa que pensava totalmente diferente. Você vinha naquela... o escritório não estava nichado, você vinha naquele sobe e desce. A partir do momento que você falou, tem um produto aqui que eu consigo ganhar cashback e vai ser bacana, eu consigo fazer isso daqui. Foi nesse momento que você fez a virada de chave no escritório e falou assim, agora o escritório começa a crescer. Qual que era esse momento? Sim. Acho que a primeira coisa é a gente entender que tem muitas pessoas que já passaram por vários momentos transacionais na carreira e que podem encurtar o nosso caminho. Sim. Então, você ter um mentor, ele é fundamental para esse processo. E eu sempre faço a alusão dos povos ancestrais, né? Que você tem o rio é cheio de oportunidades, só que ao mesmo tempo que o rio te dá alimento, te dá a oportunidade de cultivar a terra, ele é cheio de perigos também. Se você entrar distraído, você pode ser levado pela correnteza, pode ter animais ali que podem até te levar à morte. E se você tem a figura do pajé dentro dessa tribo, ele consegue te direcionar o melhor momento para a pesca, o melhor momento para o cultivo, consegue te antecipar dos riscos também. E pegando isso de uma forma ancestral e trazendo para os dias de hoje, é a importância de você ter alguém que vai te mostrando o caminho. Inclusive, a logo da Smart Solver, ela é um labirinto, né? Então, alguém que consegue sair desse labirinto, te mostrar o caminho. E foi isso que a gente foi atrás ali com o Fameli, é isso que eu me proponho hoje também a fazer, encurtar o caminho de coisas que eu já passei também. E aí, pegando esse gancho, a gente entendeu em um desses processos que a gente deveria atacar algumas frentes para que a gente pudesse crescer de verdade. O medo, às vezes, atrapalha muito a gente tomar uma iniciativa. Uma das iniciativas é nichar o escritório de contabilidade. A gente acha que quando a gente vai nichar, a primeira coisa que vai acontecer é você vai fechar as portas para outros clientes entrarem que não são do seu nicho e você vai também bloquear para clientes que já são do seu escritório de contabilidade quererem procurar outro escritório que possa atender de uma forma mais generalista. E, cara, não é isso que acontece na verdade. Quando você nicha, você foca no seu público, você foca a sua comunicação, você tem uma estratégia muito mais definida. Como, por exemplo, uma rotina de blog que você faça com uma comunicação mais certeira.
naturalmente o SEO da sua página vai ficar melhor ranqueado, vai te posicionar de uma forma melhor, porque você é o conhecedor, você é o especialista daquele determinado tema. Cara, e os algoritmos conseguem entender isso. Quando você se posiciona gravando conteúdo sobre um determinado público, os algoritmos vão te ajudar a se posicionar de uma forma mais intencional em relação a isso. Isso mesmo. E toda a comunicação, né? Então, vejo que muita gente erra, inclusive, quando investe em tráfego pago, deixa as redes sociais super bonitinha, aí você olha pro site da pessoa, tá aquela desgraça. E aí não converte, né, Marta? Vai continuar rasgando dinheiro. Exato. Show de bola. Que bacana, ouviu, gente? Então, assim, você tem uma pessoa aqui hoje que tem ajudado contadores a trilhar esse caminho, e ele falou algo bem interessante aqui, fez uma analogia aqui em você olhar, se entrou na floresta, quem está naquela floresta, o pajé, vai dar toda a direção do que você chegar lá e sair sem ir para qualquer lugar, sem saber pescar, pode ser comido por um animal, e assim por diante. Por isso que é muito importante você ter mentores na sua vida fazendo essas coisas acontecer. E uma coisa muito importante, e aí, Robson, todo mundo que vem aqui no nosso podcast, eu vejo a virada de chave, uma das né, é o nicho. Então, assim, e de fato, a maioria dos contadores tem muito medo do nicho. E eu tinha esse medo, Marta. Isso, e ele falou isso. E aí, como que você conseguiu vencer esse medo? Até para fazer assim, então eu quero que você dê ali uma dica prática para quem está ouvindo a gente, para contador, para assim, ó, você que já tem uma carteira de clientes, você tinha lá uma carteira de cliente, tinha tudo quanto é tipo de CNPJ. Qual a dica prática para virar de chave para a pessoa escolher o nicho certo e seguir naquele nicho? Primeira coisa é você fazer uma clusterização da sua própria carteira de clientes. É bem provável que você vai identificar um maior número de um determinado segmento. Então, se você tiver que descobrir o seu nicho, começa por aí. E o nicho pode ser N situações. Você pode focar, por exemplo, numa atividade. Como você pode focar em uma determinada faixa de faturamento. Considere isso como seu primeiro nicho. Certo. Porque você vai começar a focar a sua comunicação para empreendedores que estão passando pelo mesmo momento. Sim. Isso já facilita bastante. Sem dúvida, se você nicha para um segmento específico, é muito melhor. Porque você deixa de levar somente contabilidade para esse empreendedor. Imagina que você pega hoje um balancete, do nosso caso, por exemplo, de agência de publicidade. Hoje, Marta, eu sei exatamente, de acordo com o faturamento que essa agência tem, quanto deveria ser o mínimo de margem de lucro dela. Bacana. Porque você treina a sua visão para aquela determinada situação. E isso você tem poderes para você ajudar os empreendedores desse segmento que não estão atingindo aquela margem de lucro, porque você vai entender se eles estão gastando mais, por exemplo, com pessoas, por exemplo, com ferramentas, e você consegue ajudar no negócio deles. Imagina, a gente, quando na formação de contabilidade, a gente tem uma visão ampla. Só que muitas vezes a gente fica tão ligado no compliance do governo que a gente não entra no negócio. E quando você tem multi-segmentos, isso se torna cada vez mais difícil, né? Para você entender de fato o negócio. Entendeu, gente? Então, assim, você que não está conseguindo entregar de fato um diferencial para o seu cliente, o Robson falou aqui que hoje ele consegue sentar com o cliente dele e saber o quanto que ele tem que ter de lucratividade, o quanto que ele gasta com pessoas da forma correta, qual o sistema correto utilizar, mas porque ele foi lá, segmentou, começou a entender esse público e a partir daí ele começou a entregar esse valor para o cliente. Se ele está com um monte de gente na carteira dele, ele não vai conseguir fazer esse trabalho, porque você não tem como olhar tudo. E é isso que a gente vê aí na maioria das vezes. E aí, já pegando esse gancho sobre o sucesso do cliente, né, que você tem dado bastante palestra sobre isso, você percebeu que, beleza, tem o seu nicho, agora começa a entregar. Como que foi montar o sucesso do cliente? E o que esse sucesso de cliente fez, essa virada de chave? O que é, né? Então, se até para a pessoa que está do outro lado não sabe mais sucesso do cliente, como assim? O que é isso? O que é o sucesso do cliente? Como foi para você montar isso? E como isso foi diferente dentro da tua empresa de contabilidade? Legal, Marta. Então, em uma dessas mentorias ali com o Fameli, a gente teve a ideia do que seria o sucesso do cliente. E o principal
ponto de chave de startar a necessidade de estruturar esse time foi blindar a operação. Tá. Né? Acredito que muitos contadores têm a problemática de que seu time operacional às vezes não consegue cumprir os prazos internos de fechamento da área fiscal, fechamento da área de departamento pessoal, folha de pagamento na data ali para o cliente, o departamento de contabilidade que está sempre atrasado, o societário. E por que isso acontece? Porque a pessoa está executando alguma atividade e aí toca o telefone, ela precisa parar, fazer o atendimento do cliente e ela precisa voltar, lembrar do que ela estava fazendo. E esse processo demora para que você tenha a centralidade na atividade que você estava executando. Uhum. Só que isso acontece o tempo todo, seja por uma ligação, seja por um atendimento via WhatsApp, seja por um simples documento que você precise encaminhar para o cliente porque ele está precisando urgente. E sempre é urgente. Sim. Quando você cria um time de sucesso do cliente, o que você está fazendo é acompanhar toda a jornada desse cliente, desde o momento que ele entra no seu escritório de contabilidade até o momento de uma possível saída dele. Entendendo toda essa jornada, desde a documentação que ele precisa encaminhar se for uma troca de contabilidade ou se for um processo de abertura, entender que é extremamente crucial para ele entender como vai ser o atendimento dele, quais vão ser as pessoas de atendimento, o que cada departamento realiza, o que ele precisa mandar para a contabilidade, quando ele precisa mandar, o que ele recebe de volta, quando ele recebe, por quê. Então você começa a munir o seu cliente de ter várias informações para que de fato o seu cliente tenha um sucesso. Sim. E isso é o mais importante. E ponto principal, parar de falar contabilês com o cliente. Uhum. O nosso cliente, ele não fez curso de contabilidade. E eu sei que muitos contadores falam que, contabilidade é tão importante que todo mundo deveria ter um curso de contabilidade. Cara, eu até entendo esse ponto. Mas, por exemplo, quando a gente vai no mecânico, a gente faz um curso prévio de saber qual é o problema do nosso carro para poder fazer. Então é isso, a gente quer que o mecânico resolva o nosso problema. E acabou. E é exatamente esse o pensamento do cliente. Ele está contratando um escritório de contabilidade para que você pense nele, para que você resolva o problema dele. Ele não tem que saber que o INSS, quem cuida é o time trabalhista e não é o time fiscal. Para ele é o seu escritório de contabilidade. Então é mais ou menos essa uma das funções ali do time de sucesso do cliente. Pode falar. E a gente entendeu que construindo isso, o primeiro motivo foi blindar o time operacional. Quando a gente conseguiu fazer essa primeira etapa, a gente conseguiu render melhor e começar a entregar as atividades em dia. Ou seja, meu cliente estava satisfeito porque eu tinha pessoas que estavam cuidando dele. Esse blindar que você está falando é essa pessoa ficar focada sem ter que ter contato com o cliente. Exatamente. É isso. Então, assim, antigamente essas pessoas que estavam no operacional estavam em contato direto com o cliente e isso prejudicava bastante a operação. Prejudica, porque, por exemplo, a gente está aqui. Estamos batendo o nosso papo aqui gostoso no podcast. Imagina que seu telefone toque agora. Você vai olhar o telefone, vai se distrair e até a hora de você voltar para a gente continuar essa conversa, a gente perde ali alguns momentos de pensamentos que a gente já tinha para dar essa continuidade. No dia a dia operacional, isso acontece o tempo todo. Só que cada hora que a pessoa está ali executando uma rotina, executando um processo, ela para, na hora que ela volta, isso demora muito mais. E a probabilidade de você incorrer em erros é muito maior do que a pessoa que está focada em uma esteira operacional. É por isso que a gente tem que separar o que é time operacional e o que é time que a gente chama lá na Smart Solve de Smart Bora. Olha só, gente. Que baita insight. Gostou desse insight que ele deu? Então vamos lá, gente, ajuda. Curte aqui. Compartilha esse vídeo, curte, segue aqui o canal, porque tá ajudando você, vai ajudar mais pessoas. Que baita insight. Robson, olha que legal que você tá falando. Blindar o time operacional, ele fez aqui, deu um exemplo sobre a gente tá batendo papo e a gente acabar se distraindo, a mesma coisa acontece com o seu time. Então, ele fez isso e tem um time Smart Bora. Olha só, e esse Smart Bora faz o quê? O Smart Bora, ele é composto por alguns departamentos. Tá. Marketing, comercial e sucesso do cliente. Certo. Ou seja, tudo que não é operação. Tá. E você, contador, se você está precisando colocar dinheiro novo no seu escritório de contabilidade, esquece, cara, não vai ser o time operacional que vai fazer esse processo para você.
Existem 3 alavancas que são fundamentais para esse processo. A atração, que é feito através de você ter boas estratégias de marketing para que você traga mais leads qualificados. O time de comercial, e você precisa ter uma esteira muito bem definida, um funil muito bem definido para que você converta esses clientes, essas oportunidades. E o último, e na minha opinião, o mais fundamental deles, que é a retenção. Se você consegue fazer a retenção dos seus clientes, você consegue trabalhar através de um programa de indicação ativa e fazer o seu cliente ser o seu vendedor. Se você consegue encantar o seu cliente ao ponto que o seu cliente vai virar fã da sua marca, ele mesmo vai fazer as divulgações nas redes sociais dele. E imagina no seu caso, se você for nichado, o seu cliente, por exemplo, com certeza ele vivencia o dia a dia dele com pessoas da mesma área de atuação dele. Ou seja, quem vai visualizar são pessoas que são seus potenciais leads. Nossa, gente, olha, dá aí um joinha, hein? Dá um joinha que isso daqui foi uma aula, viu? Um processo descrito aí pra você. E aí não tem desculpa, gente. Tem que fazer acontecer. Quando você conseguiu implementar isso, então assim, ó, ele já falou aqui como que você tem que vender. Não vai ser o time operacional que vai vender esses 3 pilares que ele acabou de dizer aqui. Quando você implementou isso na Smart Solve, em quanto tempo você conseguiu crescer o teu escritório? E aí esse crescimento veio de produtos novos, faturamento, clientes novos? Porque assim, às vezes a pessoa fala assim, meu Deus, é muito difícil, porque o que eu tenho visto? É muito difícil trazer clientes, beleza. Só que é pior perder. E dá para ganhar muito dinheiro na sua carteira de cliente. Me conta essa experiência de vocês lá. Tá. Depois, o nosso primeiro passo foi a blindagem. Isso, tá. Segunda coisa, a gente saiu para almoçar, eu, Fernando, alguns colaboradores, e a gente falou assim, o CAC, para você conquistar um novo cliente, ele está cada dia mais alto. Sim. Daqui a pouco é mais fácil você dar o dinheiro na mão do cliente e falar assim, estou pagando por uma oportunidade para você virar meu cliente. Sim. E isso foi numa brincadeira de almoço. Mais tarde eu fui para casa e falei assim, cara, se a gente trabalhar bem isso, acho que dá para criar oportunidades. Então, a primeira coisa foi criar um press kit de boas-vindas para esse cliente, para poder encantar ele desde o primeiro momento. Antes disso, meu time comercial, toda a oportunidade que ele tiver de conversar com esse cliente, e isso precisa ser uma orquestra dentro do escritório, independente se você tem o time comercial ou se vai ser você que vai fazer essa atuação, ou se é alguém do seu próprio time que vai conversar para criar essa oportunidade, todo mundo tem que estar numa mesma sintonia. Falar que existe um programa de indicação ativa, caso você vire cliente e traga outras novas oportunidades. Então, aí você cria o primeiro ponto de atenção, porque o cara não vai te dar atenção muito em relação a esse momento, porque o que ele tem mais interesse nesse momento é resolver o problema dele. Isso. E não criar uma oportunidade de venda. No momento de boas-vindas, um press kit, e aí não aquele press kit convencional que você dá caneta, chaveiro, calendário, tudo que o cara vai pegar, vai botar na gaveta e não vai usar nunca mais. Exato. É pensar no cliente o que ele gostaria de receber. E a melhor forma de fazer isso, Marta, é perguntar para o cara, né? Faça uma pesquisa de mercado com a sua base de clientes. Foi isso que a gente fez. A gente pegou alguns clientes nossos do mercado publicitário, pegamos o telefone e começamos a fazer uma pesquisa. Cara, se você ganhasse um press kit de boas-vindas, o que seria muito bom para você e você, como é um publicitário, o que seria encantador para você? E eles foram começando a dar algumas dicas para a gente. Então, tudo isso veio sendo construído do cliente para dentro. Uhum. Uma das coisas que a gente colocou, um gift card com a mensagem que nós cuidamos dos clientes até nos momentos de lazer. Inicialmente, esse gift card era para ser Disney Plus, porque para remeter à experiência Disney. Uhum. Felizmente, o cartão da Disney Plus não tem físico e ia perder a graça ter ele fisicamente. Então, a gente criou outras opções e toda a entrada de novo cliente, a gente tem um questionário onde a gente pergunta o que ele se identifica mais. Netflix, Spotify, iFood, Uber, Airbnb. A gente deixa esse questionário, ele vai ticar, ele até então não sabe que ele vai ganhar isso e tem a mensagem lá para ele, que nós cuidamos até nos momentos de lazer e tem um valor reservado para ele em relação a isso. Então, com isso, com certeza o seu cliente, a hora que ele receber, que não vai ser só a caneta ali,
ele vai entender que a contabilidade faz algo a mais por ele em relação a só o dia a dia da contabilidade. E ele vai publicar isso nas redes sociais dele. E a gente vai começando a desenvolver outros itens. Então, a gente manda, assim, a caneta, mas é uma caneta amarelinha, por conta da intencionalidade do brand. A gente manda um chaveiro, e aí o chaveiro que remete ao labirinto. A gente manda o labirinto, um cubo, que é um jogo. Esse jogo são 6 fases, os 6 lados do cubo, e cada fase você tem que evitar cair no buraco. E aí a gente entende que todo mundo que está começando no empreendedorismo, o que ele tem que fazer é não cair no buraco e passar todas as fases do grande labirinto que é o mercado empresarial. E quem vai ajudar eles a sair desse labirinto? A gente da Smart Solve, porque a gente sabe o caminho. É a mesma alusão ali do mentor, né? Muito legal. Então a gente tem essa trilha para ele. Outra coisa que foi fundamental, toda vez que a gente vai num evento, é muito comum que no verso da credencial você tenha um QR Code. Sim. Nesse QR Code você tem a programação das palestras, você tem hotéis próximos para você se hospedar ao redor do evento, locais para você se alimentar e etc. Por que tem isso? Porque quem montou o evento pensou na jornada do cliente. Sim. Por que a gente, como contador, não pensa na jornada do nosso cliente usando coisas que já funcionam bem? A gente fez um cartão de boas-vindas para o cliente com QR Code. Esse QR Code tem um vídeo meu desejando boas-vindas para o cliente, tem um link com materiais de apoio, com fluxo de caixa, com cronograma, com o próprio material de onboard, tem um link para que ele faça o agendamento do onboard dele com o nosso time de sucesso do cliente, tem o link do nosso banco parceiro para que ele faça a abertura da conta dele no banco parceiro. Tem link de alguns produtos que a gente tem dentro do nosso ecossistema. Tem o link que é da página do Google Meu Negócio. Bacana. O poder que tem de você ter avaliações dentro da página do Google Meu Negócio para você melhorar o seu SEO e estar melhor ranqueado, cara, é incrível. Não tem incrível, gente. É incrível. Mais aqui um insight muito bom, hein? E você usar esse momento que o cara está completamente encantado, ele vai ou não vai ir lá fazer uma avaliação na página do meu negócio? Ele vai, ele está encantado. Ele quer agradecer, ele quer retribuir de alguma forma. Assim, eles foram tão bacana comigo que ele acaba querendo retribuir. Ele vai lá fazer alguma coisa que seja mais rápido ali, simples para ele. Exato. E a gente mandou fazer um copo de café, simples. Que normalmente as pessoas vão pegar, vão usar uma vez, no máximo, vai jogar dentro do armário e vai ficar junto com todos aqueles outros copos de evento que a gente acaba ganhando. Só que a gente pensou em uma frase que pudesse criar um impacto no nosso mercado. Café é sempre uma boa ideia. E para o publicitário que está sempre tendo boas ideias, ele começa a postar esse copo de café da Smart Solve e repostando e criando conexões novas. A gente mandou fazer um café da marca da Smart Solve, White Label. No verso desse café tem um link para o nosso programa de dedicação ativa. Então esse é o segundo momento que a gente está falando do programa de dedicação ativa para ele. E pensem no programa de dedicação ativa mais ou menos como se fosse o filme Jogo Duplo do Will Smith. Se você não viu esse filme, o cara fica o dia inteiro martelando na cabeça do cara o número 55 em um rosto, até chegar o momento da aposta. Porque o cara vai intencionalmente apostar naquilo que ele viu o dia inteiro. E é isso, o programa de dedicação ativa ele precisa ser intencional a esse ponto. Então, não adianta você falar do programa de dedicação ativa uma única vez. Assim como não adianta você fazer uma única campanha de marketing, porque, cara, isso não vai dar certo. Isso precisa ser uma constância, precisa ser uma rotina e tudo leva tempo. Isso aí. Então, dentro desse programa de dedicação ativa, esse segundo momento dentro do Press Kit, terceiro momento, o cara vai agendar o onboard dele. A gente construiu um storytelling para poder ter o nosso onboard, onde a gente entra dentro do labirinto e fala de tudo que é chato para ele. Contabilidade, fiscal, departamento pessoal, tudo que ele tem que fazer, o que ele não pode fazer, etc., o que ele precisa mandar, e ele sai do labirinto. Quando ele sai do labirinto, a gente apresenta para ele que tudo aquilo que a gente explicou de chato, ele vai ter uma pessoa que vai brigar por ele dentro do escritório de contabilidade, que vai ser o elo de ligação dele de tudo isso, para ele não precisar se preocupar o que cada departamento faz, que é o gerente de sucesso dele. E o gerente de sucesso dele apresenta para ele que
A contabilidade pode ser lucrativa também, através do programa de indicação. E a gente detalha um pouco mais ali como é o nosso programa de indicação ativa no final desse labirinto. Entendi. Gente, que aula, hein? Deu para deu para pegar vários insights, muita coisa bacana que você pode fazer para ir fidelizando o cliente, para o cliente indicar outros clientes e a sua carteira ir aumentando. Olha só que processo bacana que ele foi construindo aí ao longo desses anos para trazer esse relacionamento mais próximo com o cliente. Mas, gente, mais uma vez, eles conseguiram isso porque eles resolveram se especializar. E como assim, a Marta Sincera aqui, tá? E aí, aproveitando Marta Sincera, como que foi, porque tudo isso requer dinheiro, né? Então, assim, eu preciso de dinheiro para fazer essas coisas. Como que foi nesse começo para ganhar esse dinheiro? Como que foi para falar assim, conseguir e fazer isso acontecer? Todos os elementos da nossa caixa de experiência do cliente, eles não vieram todos ao mesmo tempo. Tá. Né? Sempre quando você faz alguma coisa, seja no novo negócio, ou seja também no seu escritório de contabilidade, é muito comum que você faça um MVP. Uhum. Pô, vou trocar de sistema. O que você faz? Você pega as suas empresas mais fáceis de fazer, as empresas do Simples Nacional, aí você bota no sistema, aí você testa, aí você fala, pô, deu tudo certo. Aí você pega mais um lote de empresas, joga lá dentro de novo, todo mundo testou, deu treinamento para os seus colaboradores, funcionou. E você vai derrubando até ter 100% disso. Cara, para a implementação de um time de sucesso do cliente, você começar a investir nisso, é exatamente a mesma coisa. Você não vai pegar a sua base inteira de clientes hoje e sair mandando press kit para todo mundo ao mesmo tempo, sair fazendo ongoing, né, para a base de clientes que você já tem, para reexplicar tudo que você mudou. Não, cara, faz isso, pega 10 clientes de níveis diferentes, níveis de faturamento, níveis de maturidade, para que você possa ter eles como base confiável, para que você faça, que você erre, que você ajuste, que você siga o próximo passo. E você vai fazendo isso para e passo até você completar toda a sua base, e para os novos clientes que entrarem você já faz esse processo. Então você não vai gastar uma baita grana de uma vez, você vai gastar pontualmente. Para os novos clientes, se você está gastando uma baita grana, é porque está crescendo o seu negócio. Então vale a pena esse investimento. Programa de indicação ativa, Marta. Inicialmente a gente fez igual todos os escritórios de contabilidade fazem. E foi inclusive o que a gente aprendeu ali no Fameli. Pô, programa de indicação, o cara precisa ter uma recompensa. O que é a recompensa mais natural? Dar um cashback da primeira mensalidade do cliente indicado para descontar na mensalidade do cara. O cara não vê valor nisso, Marta. Porque ele nem sente. Às vezes nem é ele que faz o financeiro da empresa dele. É verdade. E aí aquilo passa, você não criou nenhum vínculo, você não cativou seu cliente, você não transformou ele em fã da sua marca, porque você perdeu uma baita oportunidade de ter algo muito mais extraordinário que isso. Um pouquinho melhor que isso. O cara indicou, quanto é o valor que você daria para ele? Faz um Pix para ele. Manda o comprovante de Pix. Aí assim, opa. Faz uma carta de agradecimento para esse cliente em relação a essa indicação. Cara, você criou uma oportunidade de você criar um momento seu e do cliente. O que vai acontecer? Toda vez que ele lembrar, ele já vai fazer essas indicações. Formas de você continuar fazendo esse processo do programa de indicação ativa. Redes sociais. Cara, o cliente não quer saber que tem uma nova declaração, a MIT, do prazo da DCTF. Cara, não quer. Ele quer saber o que você faz diferente por ele. Começa a falar sobre o seu programa de indicação ativa. Começa a falar sobre os seus diferenciais dentro da contabilidade. Aí você vai ganhar mais oportunidades. Usa o e-mail marketing para reforçar tudo que você é bom e forte para os seus clientes. Porque vai ser isso que você vai usar. Então, o programa de indicação ativa é algo que você tem que fazer ali pelo menos uma vez por mês, relembrando através de um e-mail marketing. E todos esses processos simultâneo. E aí a gente tem outras várias opções para trabalhar um programa de indicação ativa de forma mais intencional. Sim. Esses são os mais básicos. Uhum. Imagina que hoje você gasta dinheiro no seu cartão de crédito. Sim. E você junta pontos. Sim. E aí certamente você já trocou esses pontos por milhas e já viajou com a sua família, já várias usou. Vezes. Por que nós da contabilidade não poderíamos ter o nosso programa de pontos para os nossos clientes? Isso é fácil. Existem plataformas white label.
A exemplo disso, a Bayer criou a Orbia para o programa de pontos dentro do agronegócio. Todo produto do agronegócio que o produtor rural compra, ele junta pontos. Hoje eu, como contador, se eu fosse nichado no agronegócio, eu poderia me cadastrar dentro do Orbia e o produtor rural, para contratar uma contabilidade, ele não precisa tirar dinheiro do bolso dele, porque ele troca pelos pontos que ele acumulou dos produtos que ele comprou. Se eu quiser fazer um processo de auditoria para o mercado do agronegócio, funciona exatamente da mesma forma. E, de novo, por que o contador não pode criar a própria plataforma dele, o white label, para um programa de pontos? Uhum. A gente tem feito esse trabalho para um dos nossos mentorados. Show. A gente está criando uma plataforma porque a gente identificou, e de novo, nada é por acaso, é pesquisa, identificamos que o perfil de clientes deles são um perfil de pessoas que gostam de gamificação. Então, se essas pessoas gostam de gamificação, imagina você soltando um e-mail marketing com o ranking dos cinco clientes que mais têm pontos. O cara que não está dentro desse ranking, ele vai falar, pô, mês que vem eu vou estar lá. Como que ele faz? Indicando. Aí você tem uma série de coisas que você pode criar nessa pontuação que não seja só a indicação por si. O cara entrou dentro da sua contabilidade, ao invés de você dar todo um press kit para ele, dá uma quantidade de pontos. Imagina que você deu 5.000 pontos para ele. Ele vai entrar na sua loja, no seu white label de pontos, ele vai falar assim, o que tem disponível para trocar com 5.000 pontos? Ele tem um press kit. Ele fala, cara, não gostei do press kit. Uhum. Não é legal para mim. Vou guardar. Uhum. E aí ele paga em dia a contabilidade todos os meses. Cada mês que ele paga em dia, ele ganha 100 pontos. Aí ele vai... E aí quando ele indica, ele turbina isso e ganha 15.000 pontos. E cada vez que ele vai ganhando pontos, vai habilitando novos produtos. Inclusive trechos de viagens, inclusive eletrodomésticos, inclusive eletrônicos. Uhum. E aí ele pode fazer isso. Pô, é possível fazer muita coisa diferente com contabilidade, Marta. E deixa eu tomar uma aguinha que ele falou bastante. Nossa, muita. Nossa! E olha, é bem legal isso que você está falando, Robson, porque, de fato, nunca trouxe um convidado aqui para falar sobre esse assunto, né? Que, às vezes a gente fica pensando que, putz, eu preciso trazer o cara, eu preciso fazer tráfego pago. E a gente sabe, nós somos uma agência de marketing hoje, a gente sabe o quanto você tem que fazer um esforço para trazer um cliente novo. Enquanto, não para manter o cliente na casa, você não tenha que fazer esforços, né? Enquanto você tem várias ideias, várias coisas bacanas que ele citou aqui, o Robson falou aqui várias coisas interessantes que você pode começar ali devagar, implementando e fazendo coisas que eu nem imaginava. Olha só, a gente sabe que tem essas coisas, mas a gente nem imagina que a gente tem como associar isso à contabilidade. Sim. Tá vendo como é bom você estar perto de pessoas e conhecer pessoas que de fato consigam te trazer esse sucesso. E o mais legal que ele trouxe aqui, gente, foi assim, você fazendo isso por partes. Porque às vezes fica desesperado, eu quero fazer para todo mundo, quero entregar para todo mundo. Não, vou fazendo aos poucos. E uma coisa que eu sempre falo e vou repetir aqui o que ele está falando toda hora: pesquisa, pesquisa, pesquisa. Eles trabalham com pesquisa, gente. É sempre de fora para dentro. Muita gente quer fazer coisa da cabeça e não é assim. É pesquisa o tempo todo. Não dá para ficar adivinhando nada, né? Não dá. É pesquisa, é pesquisa. Agora, Robson, olhando aí para o futuro, com essa mudança, com a reforma tributária, a partir do ano que vem muita coisa vai mudar. Eu sei que ainda tem algumas coisas incertas. Muita gente, eu vejo assim, eu estou em vários grupos de contadores, né? Inclusive dentro do Facebook, é uma plataforma, eu sou minha tiazinha, eu adoro Facebook, eu amo Facebook, e lá eu tenho vários grupos de contadores, e você vê uma reclamação geral, infelizmente. E aí o pessoal tá falando agora, a reforma tributária e tal, a tendência é muitos escritórios começarem a fechar. A gente tem visto os escritórios sendo comprados, tendo fusões e tal. Você acha que o cara que tá ali do outro lado, que tem o teu escritório, com essa mudança, com reforma tributária, ele vai conseguir avançar? Marta, sim, consegue avançar sim, porém, Marta, realmente, se ele não fizer isso, isso e isso, e uma coisa muito importante, que tudo isso que você está falando tem um pilar, que é pessoas. Sim. E eu não sei lá, mas aqui o negócio tá bem feio. Eu não sei como que tá lá e como que é isso. E eu quero que você me responda. Esse pilar pessoas, como que vocês estão resolvendo e como as pessoas que estão do outro lado, porque tudo isso que você está falando envolve time. Envolve pessoas ali no final entregando essa solução para o cliente. E se a reforma tributária é uma oportunidade, se não é, como que vai ser? Tá, boa. Acho que são dois pontos aí muito importantes.
Primeiro, né, a gente lá na Smart, e eu entendo que a gente cria muito pouco. O que a gente faz é modelar as pessoas que funcionam muito bem. Tá. E falando de gestão de pessoas, de cultura, quanto mais forte for a sua cultura, mais perto você está de reter bons talentos, né? E eu fiz durante um mês inteiro uma baita imersão sobre gestão de pessoas e cultura. Primeiro, eu estive ali na sede do Conta Azul, em Joinville, conhecendo todo o processo deles. Lá eu conheci o book do Conta Azul, o book de cultura. Achei aquilo incrível, mas eu entendi que ele sozinho eu ia dar um bookzinho para cada um e não ia mudar nada, porque as pessoas iam botar na gaveta e ia ficar da mesma forma. Tive aula com a Head de gestão de pessoas da Solids, lá no G4 Scale. Baita aula, vários pontos, assim, principalmente falando sobre esse primeiro momento de entrada, que você precisa fazer um fit cultural, avalia a cultura, esquece o técnico. Você tem que ter pessoas engajadas com o seu propósito. Sim. O técnico você ensina. E aí eu estive no Escritório Inteligente, do Luciano Macara. Cara, lá ele faz um trabalho com um time de pessoas dele que é realmente incrível. Então, modelei várias coisas desses 3 lugares que eu fui. A gente criou o nosso Yellow Book, para a gente toda tem alguma coisa amarela. Colocamos ali tudo que é nosso propósito. Cada pessoa que entra na Smart Solve, a gente faz um filtro muito grande para conseguir ter pessoas novas dentro do nosso time. As pessoas, antes de começar a atividade, elas ficam uma semana em treinamento imersivo sobre a nossa cultura, sobre os nossos processos, e aí é aqui nesse momento que a gente decide ficar com as pessoas ou não. Cara, nessa fase aqui a gente manda muita gente embora, que não completa a segunda semana. Isso é importante, porque se a pessoa tem algum ponto de desvio de comportamento, ela não vai melhorar com feedback, porque é a primeira semana dela. Uhum. Ou ela está engajada ou não está. Então isso foi fundamental para a gente. É suficiente, Marta? Não, a gente também tem problema lá. Então, principalmente que às vezes chega uma empresa com poder de oferta de trabalho muito maior. Cara, para a realidade de um escritório de contabilidade, cara, a gente não consegue segurar. E a gente não segura. Uhum. Tá? Então, se alguém vier com uma proposta de trabalho para algum colaborador, cara, a primeira coisa que eu vou fazer é ficar feliz junto com ele por ele estar tendo uma oportunidade. Se for um bom colaborador, se em uma nova oportunidade as portas vão estar abertas. Se não era tão significativo, tá tudo certo, eu vou ficar feliz do mesmo jeito. E a segunda questão era das oportunidades. Marta, a gente está vivendo hoje um momento ímpar na história da contabilidade, né? Primeiro, a gente está zerando o game para todo mundo. A reforma tributária tem esse poder. Quem estudar mais, quem se preparar mais, vai conseguir beber água limpa. Vai conseguir oportunidades que ninguém mais vai conseguir. E da mesma forma, quem não se adequar a esse processo, quem não correr atrás de criar modelos de negócio para entender que isso é virada de jogo, vai acabar com muitos escritórios de contabilidade. E aí a gente entra num segundo grande ponto. A gente está vendo muitos processos de fusões, aquisições, compra e venda de escritório de contabilidade. E esse ponto aqui vai aquecer demais essa etapa. Porque os escritórios de contabilidade, na hora que eles perceberem que estão entrando numa coisa que mudou radicalmente o processo de feijãozinho com arroz que eles estavam acostumados, eles não vão segurar e vão começar a negociar a carteira. Entendi. Último ponto, e fundamental. A gente passou aí por várias revoluções, industrial, tecnológica, e a gente está passando por uma revolução de inteligência artificial. Quem está preparado para poder utilizar isso a seu favor? Né, de você otimizar muito a sua esteira operacional para criar bons agentes, mas que faça isso como automação de fato, né? Hoje, por exemplo, como a gente fala muito de sucesso do cliente, se você mandar uma mensagem agora para o telefone da Smart Solve de atendimento, o primeiro sucesso do cliente é um agente. Ele está preparado para responder todas as perguntas, e aí, importante para quem ainda não tem, o seu escritório de contabilidade precisa ter um FAQ.
80% das perguntas que os clientes fazem são recorrentes. Exato. Né? 20% cai fora disso. Se você tiver um agente capacitado para responder esses 80% de questões de uma forma completamente interativa, sem aquela robotização, isso vai livrar o seu time de sucesso do cliente, seu time operacional, de uma forma extraordinária. Você está usando o Zap Contábil lá ou não? Estou usando o Zap Contábil, mas com automação. Com automação, isso, com a gente, né? Isso mesmo. Vou fazer um jabá aqui, gente, porque lá também a gente usa o Zap Contábil lá, a gente está com os agentes e a gente está treinando os agentes, porque é isso que você falou, não é só na contabilidade, Robson, é em vários segmentos que as perguntas são repetitivas, e aí o agente responde rápido, como se fosse, tanto é que o nosso chama Joana lá. O seu TMA diminui aí para 10 segundos, cara. Exato. É surreal. É surreal. Então, gente, vou fazer um jabazinho aqui, ó. Eles usam o Zap Contábil lá, vou deixar aqui Zap Contábil, tem toda a parte de automação também, se vocês quiserem lá, chama aqui, mas muito legal, pode continuar. E dentro desse agente, a gente criou situações para ele. Então, por exemplo, se ele entende que o atendimento foi receber um elogio, ele já manda o link da avaliação da página do Google Meu Negócio. Ele já manda o link do programa de indicação ativa. Então, ele está preparado para algumas situações. Se ele entende que tem a oportunidade de cross-sell, ele já coloca quais são os serviços adicionais que a gente tem dentro do nosso ecossistema. Então, além de responder ali perguntas e respostas, por exemplo, você chega para ele agora e fala assim, estou querendo registrar um funcionário, ele vai mandar a lista de documentos necessários, ele vai mandar o link do Google Forms para ele, do Google Sheet, para ele poder preencher o formulário de admissão desse funcionário e já cai na esteira do meu time operacional depois. Então, tudo vira esteira se você usa isso com a intencionalidade. Então, você precisa ter um fluxo para tudo. Crie agentes para cada departamento. Cara, não sei por onde começar na inteligência artificial. O que mais tem é curso, tipo, no YouTube. Cara, procura, se informe, porque a informação está à disposição. E se você não usar isso a seu favor, você vai ser engolido por isso também. Show, tá vendo, gente? É isso, é sobre isso. E o pessoal fala assim, a IA veio para substituir as pessoas, veio para substituir quem aperta botão. Quem pensa, faz a IA trabalhar por ela, fazer com que as coisas aconteçam, e é isso que ele tá fazendo. Então ele tá pegando as oportunidades do mercado e tá fazendo isso. Já tá indo pro final, meu pai, o pessoal ali avisando, eu falei, meu Deus do céu, Jesus. Passou rápido, Nossa, né? A gente tem tanto assunto. Tanta coisa, mas você vai voltar aqui de novo. Robson, tocando nesse assunto, né, de inteligência artificial, do pessoal automatizar as coisas, como que hoje, uma coisa muito comum no escritório é o contador falar que está assoberbado, está no operacional. Eu concordo, sim, de estar no operacional pelo fato de a gente tem que olhar como está o nosso atendimento, a gente tem várias coisas, a gente foi mudando por causa que a gente está olhando, o cliente reclama, a gente vai lá, resolve, faz várias coisas. Como que é isso? Como que a pessoa consegue fazer essa... Porque, por exemplo, eu vejo que o Robson é muito estratégico. Ele é o sócio estratégico que está ali no dia a dia, captando ideia aqui, colocando ali, tal. Não acredito eu que você não esteja no operação. Como que a pessoa que está do outro lado, que tem esse papel, tá lá 5, 10 colaboradores, 15, só que ela não consegue deixar o operacional de operacionalizar mesmo, nosso sistema contábil, de fazer a folha, enfim. Como você que já está dando mentoria para contadores, que vê outros contadores, como que foi que as pessoas conseguiram fazer essa virada de chave, então conciliar, como que foi isso? Tá. Marta, não existe nada mais lindo do que uma palavrinha mágica, rotina. Entendi. Quando você cria rotina para tudo, você sabe exatamente onde você tem que entrar, quando você tem que entrar, e você sabe o que está acontecendo no seu escritório de contabilidade. Entendi. Porque imagina que toda segunda-feira, às 9 da manhã, você tem uma reunião com o seu time fiscal. Uhum. E aí você vai entender tudo o que está acontecendo ali. Não só com os seus coordenadores, com os seus gerentes. Não, cara, você tem que fazer reunião com todo mundo, você tem que entender a dor deles de fato. É você estando presente ali, e você não está saindo da operação, cara, você está entrando mais na operação, porque você está entendendo a dor. Você consegue ajudar o cara, você consegue direcionar o caminho. Da mesma forma que a gente, como dono do escritório de contabilidade, a gente vai atrás no mercado de mentores que possam ajudar a gente a crescer, essas pessoas precisam da gente para poder direcionar, né? E é o dono do escritório de contabilidade que faz esse papel.
Se você tem mais sócios, o caminho fica mais fácil, porque você distribui realidades, distribui obrigações do que cada um vai ficar à frente. Então, por exemplo, na Smart Solve, a gente dividiu. Eu fico com o Smart Bora e o Fernando fica com o Smart Ops, da operação. Okay. Mas mesmo dentro da operação, eu participo de todas as reuniões. Por quê? Porque eu quero entender o que está acontecendo nos departamentos. Às vezes é uma ideia que eu vivi em algum lugar, dentro de uma outra realidade, dentro de uma troca com outro contador, que eu vou trazer para cá e falar assim, cara, tipo, tem uma solução para isso. Ou não tem a solução para isso. Eu vou me conectar com quem tem, mas vou trazer essa solução. Mas eu só vou saber isso se eu participar das reuniões. Se eu não participar, não tem como. Então a rotina ela é fundamental. Crie rotinas de trabalho com cada departamento. Não faça reuniões gerais com todo mundo, porque, de novo, da mesma forma que a gente tem que se comunicar para o nosso cliente, para o nosso perfil, a comunicação ela tem que ser mais restrita ali para cada departamento e você entender a dor de todo mundo. Show. Olha, gente, gostou desse insight? Rotina, gostou do que ele falou aí, ó? Clica aqui, se inscreve, compartilha, curte nosso canal, vai, porque eu tenho certeza que, aula. Hoje a gente teve aqui aula de sucesso do cliente, aula de entrega, aula de operação, muito bom. Pergunta Marta sincera, não que as outras não tenham sido, e aí a gente já caminhando pro final. Contabilidade te deixa rico? Deixa, pô. Tranquilo? A pessoa vai conseguir viver bem? Vai sim. Vai? Então tá. Óbvio, eu sei que você tem feito um trabalho muito bacana com os contadores. Eu quero que você olhe para essa câmera aqui. Deixa o seu recado final. Fala como que você consegue ajudar eles. Onde eles também encontram o Robson. Nós vamos colocar aqui na tela certinho. Quero que você deixe esse recado final pro pessoal. Show. Primeiro, Marta, agradecer o convite de participar daqui. Era um desejo meu e hoje estou realizando isso. Eu que agradeço. E você, contador, contadora, que está precisando colocar mais dinheiro no seu caixa e ainda não sabe como, já gastou muito dinheiro com verbas em tráfego pago, colocando muitos processos ali que não te deram retorno, eu quero que você confie em que o seu cliente é a chave do seu sucesso. É através de fazer um programa de retenção, de fidelização, de expansão da sua carteira de cliente que vai te dar exatamente o que você estava buscando sempre. E se você não sabe como, eu vou ter o prazer de te explicar. Acompanhe meus conteúdos no meu Instagram, sou o Robson Araújo, e no dia 6 de agosto, a depender de quando vai ser passado esse episódio, vai ser o primeiro XLO Day, onde a gente vai ter um dia imersivo falando sobre sucesso do cliente, sobre encantamento, experiências, intencionalidade e ecossistema. Tudo isso para que você faça a expansão de uma forma completamente orgânica e principalmente transformando seus clientes em fã de um escritório de contabilidade. Amanhã vai pro ar. Boa, então vamos acompanhar aí que amanhã, então 6 de agosto, eu espero você lá no XLO Day. Show de bola. E aí, gente, a gente vai deixar aqui no vídeo, aqui embaixo, os contatos do Robson, para você seguir ele lá, ter contato com ele. Como ele disse, ele tá com mentoria para contadores. Vocês viram, em uma horinha, a baita aula que foi, eu vou marcar com ele de novo pra gente falar sobre todo o processo estruturado mesmo. Então, você vai voltar aqui pra gente falar sobre o processo estruturado de sucesso do cliente. Então, você vai preparar uma aula aqui do podcast, para o pessoal pegar a caneta e o papel e vamos lá, fazer isso. Bora. Então, a próxima volta, vou mencionar de marco agora para você com setembro, para você voltar e a gente fazer essa aula. Agora, Marta, posso deixar um link aqui claro. para que todo mundo que esteja assistindo tenha um pouquinho de noção de como é ter essa experiência. Todo mundo vai saber um pouquinho de como é ser um XLO. Então, use esse óculos amarelo e tamo junto. Show, vai ficar embaixo aqui o link, é só clicar lá e para vocês terem essa experiência. Robson, mais uma vez, obrigada. Foi muito legal, um dos melhores podcasts aqui que a gente já fez. Uma baita aula de prática mesmo, sabe? Que quem assistiu, que ficou até agora assistindo, tenho certeza que se realmente pegar o que você falou e fazer 10%, já tem crescimento, resultado, tá? Obrigadão por ter vindo até nós, tá bom? Obrigado. E você que ficou até agora nesse podcast, você viu que você pegou vários insights, pegou várias coisas legais. Eu quero que você curta, compartilha, manda esse vídeo lá para os amigos e você já sabe, né? Se tem inimigo, manda para eles. Afinal, não serviu para você, serve para os inimigos, beleza? Grande beijo, até a próxima e tchau, tchau.